Bom, vamos lá. Vamos começar o nosso trabalho de hoje. Eu sou CG, eu sou biólogo, sou botânico e hoje eu estou aqui para, digamos assim, ajudar a galera que está interessada em prestar uma Olimpíada acadêmica por aí. Bom, como assim? Ahn, Todos os anos, bem no início do ano, acontece a OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia. E os vídeos desse canal que mais dão audiência são exatamente os vídeos resolvendo questões e falando a respeito dessa Olimpíada. Como a gente está aqui no início de 2023, sim, se você está vendo esse vídeo em outro momento, já te aviso, esse vídeo é de 2023. A gente vai dar início a uma conversa de treinamento, de fala sobre a prova dessa Olimpíada. A Olimpíada Brasileira de Biologia, este ano, ela tem um tema. Sim, esse tema que aparece aqui nesse lugar aqui do ladinho. Nós estamos falando de vacinas. Na verdade, esse aqui é apenas um dos tópicos abordados pela Olimpíada. Lá, quando você entra no site, vai aparecer isso aqui para você. Ó. Vai, filho, ajuda nós. Isso. Vai aparecer isso aqui. O tema central deste ano é Erradicação de Doenças, edição Vacinas. É legal a gente falar que a instituição que cria a prova, que organiza, que financia, é o Instituto Butantan, que ganhou grande renome nos últimos anos, apareceu mais na mídia, falando sobre as vacinas da Covid-19, obviamente sobre a distribuição e tratamento de doenças e tudo mais. O Instituto Butantan é listado no país como um dos institutos de mais importância, não só na confecção de vacinas, mas também em outros imunofármacos, ou seja, substâncias que são introduzidas no seu corpo que vão interferir com a sua imunidade. E esse ano eles trazem esse tema central, que é exatamente os desafios socioambientais na erradicação de doenças, as vacinas, tá? Aqui é importante falar que, apesar desse vídeo, esse primeiro vídeo que eu estou falando é sobre vacinas, ele não é o único assunto que vai ser abordado nas Olimpíadas. E também não é nenhuma novidade a Olimpíada Brasileira de Biologia abordar a temática vacinas. Pela razão simples, todo ano, quando tem essa prova, tem pelo menos 2 ou 3 questões falando desse tema. A única coisa que muda aqui é que todo ano, como a Olimpíada ela tem um tema central, esse tema central vai servir de inspiração para os textos que aparecem na prova inteira. Então aqui, essa ideia de desafios socioambientais, então vamos falar de meio ambiente, erradicação de doenças, de mecanismos para se evitar de pegar a doença e vacinas, que são os 3 eixos centrais, faz com que essa prova tenha textos inspiradores nessas áreas. Mas não se iluda, vai ter questão de botânica, vai ter questão de fisiologia animal, vai ter questão de biologia celular, vai ter questão de genética, vai ter questão sobre todas as áreas, porque é assim que a prova é todo ano. Então, não se iluda achando que se você souber só sobre vacina você vai ter medalha, tá? Não caia nessa. Tá? Bom, bora lá. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa Olimpíada. Essa Olimpíada, ela busca talentos nas áreas de biológicas. Ela, como várias outras Olimpíadas, bons resultados nela ajudam estudantes a conseguir bolsas de estudos, ajudam estudantes a conseguir vagas em faculdades. Então, vale a pena a gente prestar essa prova, sim. Quem se inscreve nessa prova? Bom, quem se inscreve nessa prova é as escolas. Então, se você está no ensino médio e você estuda tanto em escola pública ou particular, essa prova ela é gratuita e ela acontece no Brasil inteiro, tudo ao mesmo tempo, em uma data específica. Os melhores classificados passam para a segunda fase e assim sucessivamente na busca dos melhores, fazendo uma peneira. Ela é uma prova toda de múltipla escolha, são questões que sempre tem um texto de suporte e uma questão ali inspirada nesse texto e basicamente vai buscar alunos com boa capacidade de interpretação e resolução de problemas. Bom, se você chegou aqui, por favor, curte, comente, compartilhe, espalhe essa semente, faz isso daqui chegar mais longe e atingir mais pessoas. A gente não pode esquecer que conhecimento é uma coisa que foi feita para ser distribuído e de preferência de forma gratuita. Então, se você está aqui no YouTube, se você está assistindo esse vídeo, gosta desse cara e quer ajudar ele, mano, faz esse vídeo chegar a mais gente. Beleza? Bom, vamos lá e vamos começar essa conversa. E já que esse é o primeiro vídeo da Olimpíada de Biologia deste ano, a gente, óbvio, vai ter que falar de vacina. Bom, vamos lá.
Para começar a nossa conversa de hoje, a gente tem que começar pelo conceito de vacina. Como assim o conceito de vacina? O que é vacina? A palavra vacina vem da palavra vaca. Sim, feito a partir de uma vaca. É porque a primeira vacina criada foi criada por Edward Jenner há muito tempo atrás, durante um quadro de epidemia contra a varíola. A varíola era uma doença que é, digamos assim, a prima malvada da catapora. É uma doença que causava feridas pelo corpo, causada por um vírus, e essa doença era muito mortal na Europa. O Edward Jenner, ele era um médico do interior da Inglaterra e ele, a partir de observações numa fazenda onde mulheres que ordenhavam vacas pegavam versões mais fracas da doença do que os maridos que não trabalhavam com as vacas, ele fez a associação de que provavelmente a doença transmitida através do contato com as vacas fazia com que ela fosse mais fraca ou que ela nem surgisse nessas mulheres. E foi aí que surgiu a ideia de vacina, a palavra vaca e tal. Mas já aviso, isso e outros detalhes virão em outros vídeos. Calma quem está chegando. O que eu preciso que vocês saiam daqui hoje sabendo sobre vacina? A vacina, ela necessariamente tem que ser uma substância introduzida no seu corpo e essa substância cria anticorpos de defesa dentro de você. Então, o que a vacina, do que a vacina é feita? Ela necessariamente ela é feita de ou o próprio micróbio causador da doença, numa versão enfraquecida ou numa versão morta dele, ou em pedaços, ou até do material genético desse micróbio. E aí, teu corpo, ao entrar em contato com essa substância, que ele reconhece como estranha, ele arma a defesa. Ele arma a produção de anticorpos. Ou como termo que a gente deve aprender, que é o termo específico, a gente usa, ao invés de usar o termo anticorpos, o termo imunoglobulina, ou a abreviatura disso. A gente também chama isso pelo termo IG. Tá? É interessante falar que as imunoglobulinas são basicamente proteínas fabricadas pelas nossas células de defesa essa, que são genericamente chamadas de linfócitos. Tá? Por que eu falo genericamente chamadas de linfócitos? Porque é um tipo específico de linfócito que faz as imunoglobulinas, os anticorpos. Tá? Mas, em geral, a prova ela chega até esse ponto. Tá? Então, nós temos os glóbulos brancos no nosso corpo, que vão ser responsáveis pela produção dessas substâncias de defesa. E qual que é o termo correto? Não é glóbulo branco, é linfócito ou leucócito. E essas células, então, fabricarão uma proteína chamada imunoglobulina. É importante dizer que as imunoglobulinas precisam ser feitas como se fosse um esquema chave-fechadura perfeita, de encaixe perfeito para um pedacinho do micróbio. Sim, a defesa nunca é armada contra o micróbio inteiro, e sim para um pedaço dele. Esse pequeno pedaço do micróbio que serve como referência para a criação dessa vacina é o que a gente chama de antígeno. Então vamos lá, já apresentamos aqui alguns conceitos importantes na aula de hoje. Bom, anticorpos, substância que meu corpo faz para me defender. Antígeno, um pedaço do micróbio que vai ser usado como referência para o meu corpo produzir os anticorpos. Imunoglobulina, é a mesma coisa que anticorpos, só que é o termo técnico correto. É sempre uma substância de origem proteica. Linfócito, são as células do corpo humano, que antigamente a gente chamava de glóbulos brancos, e que são responsáveis pela produção dos anticorpos. Vacinas. Vacinas vão ser o quê? Uma substância que é introduzida na gente, rico em antígenos, rico nesses alvos do micróbio que eu quero criar defesa, e o nosso corpo, então, leva alguns dias para armar essa defesa. Por isso que, por exemplo, se eu preciso fazer uma viagem para uma região onde tem muitos casos de febre amarela,
né? Febre amarela, uma doença causada por vírus, tá? E eu moro numa região onde nunca tem febre amarela. Se eu quiser viajar para lá, um mês antes, pelo menos, da minha viagem, pelo menos um mês antes, eu tenho que passar num postinho de saúde, tomar minha vacina de febre amarela, caso a minha não esteja mais funcionando, né? Tomei há muito tempo ou nunca tomei. E aí só depois de um mês tomada essa vacina é que eu posso viajar para lá. E por que um mês, né? Bom, 30 dias, 28 dias é a média que o seu corpo leva para, depois de entrar em contato com os antígenos presentes na vacina, o seu corpo começar a criar anticorpos. Tá? Então, antes disso, se você entrar em contato com um micróbio verdadeiro, perigoso, se você for infectado pelo agente causador de uma doença, né, o agente etiológico, você vai ficar doente, porque não houve tempo suficiente para o seu corpo armar a defesa. Beleza até aqui? Esse conceito é muito importante nessa temática central de erradicação de doenças. Né? A gente só vai fazer com que uma doença deixe de existir a partir do momento que a gente tenha mecanismos realmente eficientes para nos defender dela. E a vacina é um caso desse. Né? Só que uma vacina para funcionar dentro do seu corpo leva mais de um mês. Era por isso que quando rolou lá o começo da pandemia, começou as vacinas, né? Eles falavam que entre tomar uma dose e tomar a próxima, você tinha que esperar alguns dias, você tinha que aguardar o corpo, né, se sensibilizar à presença dessa substância. E aqui vamos ao primeiro assunto que sempre cai nas provas da OABB, a diferença entre imunização ativa e passiva e imunização ativa, natural e artificial. Então vamos lá. O que é uma imunização ativa e passiva? Ativo é quando o teu próprio corpo cria a defesa. Passiva, quando você recebe a defesa pronta no seu corpo. Vamos falar de exemplos? Por exemplo, quando eu fico doente e, por exemplo, pego uma gripe e passado aí alguns dias eu sarei da gripe, isso significa que meu corpo, ao longo de alguns dias, criou anticorpos de defesa e me curou. Isso é uma imunidade ativa e é natural, porque ela aconteceu de forma espontânea. Meu corpo se defendeu sozinho, sem precisar de ajuda de nada. Tá. Vacinas. Onde entram as vacinas? As vacinas são uma imunidade ativa artificial. É imunidade ativa porque eu vou introduzir no seu corpo uma substância que vai armar a defesa. Então, o teu próprio corpo que está armando uma defesa. Isso é uma imunidade ativa. Só que ela é artificial porque o seu corpo não fez nada sozinho. Ele precisou receber uma substância preparada em laboratório, com essa substância de defesa, né? Na verdade não é com a substância de defesa, né? Com um pedacinho do micróbio, para que o teu corpo armasse defesa. Já a imunidade passiva, para simplificar o tópico aqui, a gente vai falar disso mais adiante, é quando o seu corpo já recebe o anticorpo pronto. Às vezes nem é humano esse anticorpo, às vezes isso é tirado de algum animal. Por exemplo, é o caso dos soros antiofídicos, soro contra picada de cobra, de escorpião, de aranhas, por exemplo. Fui picado por uma cobra. A cobra injetou no meu corpo uma substância, um veneno, que é uma peçonha, na verdade, né? Uma peçonha que ela vai me fazer mal assim de forma muito rápida. Ela é uma substância que vai me causar, sei lá, feridas, dor, mal-estar, enfim. A lista é gigante, né, de BOs de quando você recebe uma picada de uma cobra. E eu preciso de uma ação emergencial. Eu não posso esperar 30 dias para o meu corpo se defender, né? E aí, nesse caso, o que eu preciso? Eu preciso de uma substância que neutralize esse veneno imediatamente, o mais rápido possível. É aí que entra o soro. O soro, assim, fui picado pela cobra, vou até o postinho e eles injetam no meu corpo, como uma agulhada e tal, soro, enfim. E aí, o meu corpo imediatamente começa a armar a defesa. Do que esses soros são feitos? Os soros são feitos a partir de anticorpos prontos, tirados de cavalo. A maioria deles, tá? Como assim? Meses antes, os cavalos lá do Instituto Vital Brasil, do Instituto Butantan, recebem lá uma microdose de um veneno da cobra. Não é o suficiente para matar ele, é óbvio, né? Porque eles não vão matar cavalos para fabricar remédios. Mas esses anticorpos vão acabar sendo feitos no corpo do cavalo porque ele recebeu o veneno da cobra.
Aí o que eu faço? Eu tiro uma amostra do sangue dele, purifico o sangue dele e tiro deles os anticorpos prontos para usar em você quando você for picado por uma cobra, quando você for picado por uma aranha. Então, como que vai funcionar os soros? Soro é imunização passiva. Teu corpo não fez nada. Isso foi feito por um outro animal. Você só recebeu ele pronto. Do que é feito? Anticorpos. Vacinas. Vacinas é o teu corpo que arma a defesa. Mas para armar essa defesa, a gente precisa receber o micróbio, ou um pedacinho do micróbio. Recebe um antígeno. Beleza? Tá lindo aqui essa conversa nossa, tá? Mas vamos para o que interessa? Vamos resolver umas questões? Hoje eu fiz o seguinte, eu mesclei questões vindas das Olimpíadas, da OBB, com questões tiradas de outros lugares que têm a mesma cara dessas provas. Então, vou começar assim com algumas questõezinhas. Eu trouxe aqui da USS de 2022, uma prova que aconteceu praticamente ontem, e na OBB, há uns anos atrás, acho que foi em 2021, foi uma questão bem parecida com essa. As questões estão sempre com essa cara, tá, galera? Na OBB. Ela sempre vem com um textinho, muitas vezes elas trazem gráficos, e ela vai pedir a sua opinião a respeito de um tópico. Tá? Então ele traz lá, ó, com o objetivo de obter uma nova vacina, 4 antígenos diferentes foram isolados de um mesmo vírus, ou seja, eles pegaram um vírus e tiraram 3 pedacinhos, na verdade 4, né? 4 pedacinhos do vírus diferente, 4 antígenos. E aquela história, vamos ver qual dos antígenos é o melhor para criar vacina. Então tá lá, uma mesma quantidade dessas 4 amostras foi inoculada separadamente em animais de laboratório. 10 dias depois, após a inoculação desses antígenos, as amostras de sangue desses animais foram retiradas e a concentração plasmática de antígenos e anticorpos foi verificada. Ou seja, esperou uns dias depois que eu injetei o pedacinho do micróbio e a questão é, qual destes 4 antígenos criou defesa? A pergunta é, a amostra mais promissora, né? Qual é a que tem mais sucesso para a fabricação de uma vacina? Bom, pensa comigo. Passou alguns dias, então se passou alguns dias, eu tenho que ter a garantia que meu corpo criou a substância de defesa. Que substância de defesa? Anticorpos. Como que eu olho isso? O gráfico mostra para gente o quanto de anticorpos e de antígenos vai ter, né? E a pergunta é, qual das amostras tem a maior quantidade de anticorpos? A quantidade de anticorpos vai estar maior na amostra o quê? Bom, se a gente olhar proporcionalmente, olha aqui a amostra 3. A quantidade de anticorpos, né, que aparece aqui nessa faixinha bege, é muito maior na amostra 3 do que nas outras. Então, adivinha só, ela é a substância mais promissora. Professor, e os antígenos? Faz diferença nesse caso? Bom, os antígenos é o pedacinho, né, do micróbio. O teu corpo, à medida que passam os dias, ele vai processar isso. Então, eles vão realmente deixar de existir na sua circulação em tanta quantidade. Então, a ideia é que ele suma ou diminua muito, e o que fique no lugar são as substâncias de defesa. Por isso, então, a alternativa correta aqui é a letra C. Beleza? Vamos para mais uma? Tem mais uma aqui, ó. Mais uma doença, a gente vai falar, obviamente a prova vai citar algumas delas, e aqui ele vai falar do sarampo. Tá lá, o sarampo é uma doença altamente contagiosa e ele pode resultar em complicações graves, sequelas permanentes e até óbitos. Até o desenvolvimento das vacinas contra o sarampo, a doença afetava 90% das crianças até completarem 15 anos de idade. Isso real, era uma doença muito comum e matava muita gente. Como não possui um reservatório animal e nem produz infecções persistentes crônicas epidemiologicamente importantes, a manutenção da circulação do vírus requer uma população de milhões de novos indivíduos suscetíveis. Ou seja, para a doença continuar existindo no mundo, eu preciso ter gente que pegue e gente que seja sensível a isso. E tá lá, ó, o que pode ser evitado? A gente pode evitar de ter tanta gente sensível ao vírus com a administração de uma vacina. Com base no exposto, é correto afirmar que a vacinação produz uma imunização de que tipo? Ativa, passiva, natural, temporária ou limitada? Bom, como a gente falou, quando você injeta vacina em alguém, o teu corpo arma a defesa.
E aí teu corpo arma a defesa fabricando anticorpos. Então a alternativa correta é a letra A. A alternativa A é uma imunização do tipo ativa, porque teu corpo cria defesa. Seria natural se você pegasse a doença, né? Mas como aqui a ideia é evitar de pegar a doença, então nós temos a alternativa A. Próxima questão, uma questão do Enem, sim, meus queridos. E aqui nessa questão tem uma pegadinha gostosa. Pensa numa pegadinha nervosa que tem nessa questão. Isso aqui é muito do tipo da questão que aparece na OBB. A OBB, hoje em dia, ela é uma prova que pessoas bem classificadas podem conseguir vagas em faculdades. Então, a prova do Enem acaba servindo de muita inspiração. E como a prova do Enem, temos aí uma questão com textão de suporte, né? A gente tem aqui esse textão de suporte, e aí aqui embaixo vem a pergunta propriamente dita, né? Vamos aqui ao texto. Em geral, esse texto não faz muita diferença, tá, galera? Esse texto aqui, em geral, ele tem mais o papel de ajudar a contextualizar o assunto, em fazer ele ter sentido dentro de um tema, tá, gente? Gente, se vocês estão ouvindo uns cachorrinhos aí no fundo, é os meus filhotinhos, tá? Eu tô com um cachorrinho no quintal e aí de vez em quando eles estão brincando, tem carro passando. Então, desculpa, faz parte do rolê, tá? Eu não tenho um lugar para poder dar essa aula tranquilo, em silêncio, nem nada disso. Mas vamos lá. O papilomavírus humano, o HPV, né, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental para o câncer de colo do útero nas mulheres. Sim, o HPV é um vírus que ele causa uma doença que é verrugas, tá? Que é o que a gente chama de crista de galo ou condiloma acuminado. Mas em mulheres ele tem esse adicional. Essas verrugas podem aparecer no interior do útero e podem desencadear o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Então é muito importante porque causa morte em muita gente. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas no corpo, o qual desenvolve anticorpos contra essa ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural não seja o suficiente. Ou seja, ele está contando aqui que o vírus entra pelo nosso corpo pela pele e por mucosa, por isso que é uma doença sexualmente transmissível, né? Ou melhor, é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível. E o teu corpo claramente vai tentar uma defesa. O micróbio entrou em você. Mas ele está dizendo aqui, nem sempre a defesa do nosso corpo é eficiente para matar, para eliminar o micróbio. E aí foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85% os casos de infecção persistente em pessoas não vacinadas. Então a vacina ela reduz assim consideravelmente o número de casos e de perigo, desenvolvimento de câncer e tudo mais. Note que ele não está falando que a doença vai impedir, que a vacina vai impedir que a doença apareça. Existe uma pequena margem, mas essa margem é muito menor do que se você não tiver vacinado. E aqui vem a pergunta, ó. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação às pessoas não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao HPV, em decorrência do quê? Da alta concentração de macrófagos, tipo as pessoas vacinadas vão ter mais dessas células de defesa. Macrófagos são células de defesa, tá? Só que macrófago é célula de defesa inespecífica. Tipo, ela te defende contra qualquer coisa, sem construir em você uma memória imunológica. Então, essa alternativa está errada, tá? B. A alta taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Aí a tendência é, vou cair nessa, né? Por quê? Porque ele está falando que pessoas vacinadas têm mais anticorpos específicos contra o HPV. Mas lembre-se, se você pegar a doença de forma natural, teu corpo também vai produzir anticorpos. E teu corpo também vai produzir anticorpos específicos contra o HPV. Então, tipo, não é só a pessoa vacinada que vai ter anticorpos contra. C. O aumento na produção de hemácia. Hemácia é glóbulo vermelho, né? Não tem nada a ver com defesa. Tá fora. Letra D. A rapidez na produção das altas concentrações de linfócitos matadores. Não, linfócitos matadores, né, células de defesa que fazem a morte celular e tal, né, que matam micróbios, eles vão ser produzidos, eles levam tempo, não é rápido. Não é porque você tomou a vacina que teu corpo criou uma super defesa.
né? E letra E, a presença de células de memória que atuam na resposta secundária. É aqui que mora a alternativa correta, é na letra E, galera. Sim, na letra E. E por que, que a letra E é a resposta correta? Porque quando a gente fala em células de memória, eu estou especificamente falando do teu corpo ter aprendido a reconhecer o micróbio e estar pronto para produzir anticorpos sempre que esse micróbio tentar entrar novamente. E é isso que pessoas vacinadas têm de especial. O teu corpo não vai ter anticorpos lá para sempre. Porque, por exemplo, se eu pegar dengue, curar, meu corpo se defender espontaneamente da dengue, meu corpo vai ficar ali logo nos primeiros meses que eu sarei da dengue com alta quantidade de anticorpos. Entretanto, é importante falar que esses anticorpos ali, temporários, eles vão se esvaindo e depois, do passar do tempo, a defesa cai, né? E passa a não ser a mesma coisa. É por isso, por exemplo, que algumas vacinas exigem da gente que a gente tome doses de reforço. Por quê? Tomei a vacina, meu corpo arma a defesa, né, tá lá, concentrado, alta defesa criada, mas ela vai caducando. E aí, com o passar do tempo, eu preciso reforçar, preciso tomar novamente e armar a defesa novamente para construir essa muralha. Bom, fizemos aqui 3 questões, mas tem questão da OABB? Claro que tem. Trouxe aqui uma questão da OABB de 2021. Falando sobre essa questão da defesa, sobre vacinas. Então tá lá, um dos princípios básicos da vacina é a promoção da resposta imunológica, mediante a inoculação de um dado antígeno específico. A ocorrência dessa resposta pode ser medida aferindo, contando a produção do quê? Bom, como a gente falou, de imunoglobulinas, que é o nome que a gente dá para os anticorpos, e quem faz as imunoglobulinas? São os linfócitos. Então aqui, ó, letra A, imunoglobulinas e linfócitos. As células de defesa que fazem a defesa e os anticorpos, que é a substância, de neutralização. Vamos para mais uma. No mesmo ano caiu mais essa questão. E aqui, obviamente, 2021 ia falar de Covid, né? Então tá lá. Embora as variantes acumulem dezenas de mutações, as mutações que mais preocupam quanto à eficácia das vacinas ocorrem nas proteínas spike, localizadas na superfície do capsídeo viral. Bom, vamos traduzir aqui alguns termos. Capsídeo é a capa que um vírus tem. E essa capa é onde moram as proteínas que são usadas geralmente na fabricação de uma vacina. Quando a gente ouve falar de variantes, de Covid, variantes do vírus, o vírus modifica essa capa. E modifica especificamente as proteínas chamadas de spike, são aquelas em formato de coroa que o vírus tem ao redor dele. E essa é então as mutações no vírus que mais nos preocupam. Por quê? Então tá lá, ó. As mutações nessas proteínas podem reduzir a eficácia da vacina, pois essas proteínas são, letra A, tóxicas ao organismo humano e dessa forma o vírus mutante se torna mais letal? Não, não é assim que um vírus se torna mais letal. O vírus se torna mais letal quando ele se espalha mais. B, essas proteínas, elas são reconhecidas pelos linfócitos responsáveis pela memória imunológica? Sim, porque essas proteínas é o que são usados, são os antígenos, são as substâncias que o vírus tem, que é usado como base para confeccionar os anticorpos. Se essas proteínas se modificam, os anticorpos que o seu corpo já criou não funcionam mais, porque os anticorpos são sempre específicos para os antígenos. Então a alternativa correta é a letra B. Beleza até aqui, galera? Que ótimo. Aqui temos agora a continuação, mas essa continuação é tema para um próximo vídeo. Então, eu fico por aqui, galera. Um beijo para vocês, se cuidem e volta aqui. Aguarda que nessa playlist vai ter mais vídeo falando de vacina. E como vocês podem ver, o próximo tema é tipos de vacina. A gente vai falar dos tipos de vacina que existem por aí e dos mecanismos como elas funcionam. Bom, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico. Como vocês viram, a gente está falando de Olimpíada Brasileira de Biologia. E eu aguardo muito que vocês apareçam por aqui. A primeira fase está chegando aí, a segunda fase tem logo adiante. Esse vídeo vai servir para todas elas. E é claro, se você está aqui por causa do vestibular, ela vai ser muito útil também. Eu fico por aqui. Por favor, compartilhe esse vídeo por aí, faz isso se espalhar. Até lá, um beijo. Se cuidem. Valeu, galera. Tchau.